Existem basicamente duas formas de ter problemas com o envio da sua declaração anual de imposto de renda. O primeiro problema é se você coloca dados incorretos, dados inexistentes, ou quando você faz alguma declaração de uma compra ou de uma venda e a outra parte não realiza esse mesmo lançamento na declaração dela, e daí você cai na conhecida malha fina, que é quando ocorre o cruzamento dos dados e aí a Receita Federal consegue perceber quando uma das duas pontas não fez a declaração corretamente. Mas a segunda forma, que é um pouco mais ignorada por muitas pessoas, se trata apenas dos cálculos que ocorrem dentro da sua declaração. Basicamente, se você tem um determinado rendimento e um patrimônio incompatível com esse rendimento, e daí você precisa prestar esclarecimentos da origem desses valores e aí começam os problemas. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês uma forma bem simples de fazer esse levantamento e entender exatamente se a sua declaração corre esse tipo de risco ou não. E para explicar melhor para vocês, eu não podia deixar de fora uma pequena planilha que mostra aqui como é que funciona a lógica da declaração anual de imposto de renda, em que nós temos um saldo inicial, nós temos os nossos rendimentos, as entradas de valor que entraram dentro do nosso patrimônio, as saídas, ou seja, as despesas que tivemos, e a gente tem também um saldo final, que é como finalizou o ano. Basicamente, o saldo inicial ele vai pegar de acordo com o saldo final do ano anterior. Isso bem fácil. Se você está iniciando agora a sua primeira declaração, esse valor pode ser que seja zero ou pode ser que seja um valor compatível com uma declaração inicial. Se você teve rendimentos e esses rendimentos tiveram origem de uma empresa, essa empresa provavelmente já fez essa declaração e na sua declaração pré-preenchida já aparecem lá no informe os valores recebidos. Porém, existem alguns outros rendimentos que a gente acaba não lançando ou a gente tem que fazer esse lançamento manual, que é o caso, por exemplo, de investimentos ou autônomo e alguns outros recebimentos ali que você pode ter tido ao longo do ano anterior. Falando de despesas, vai depender um pouco de qual é mais vantajoso para você, porque existe um desconto simplificado para quem não declara as suas despesas e existe um desconto diferenciado que faz uma conta de acordo com as despesas que você teve. Então, isso vai depender de cada um. Porém, existem também algumas despesas que não são declaradas. Por exemplo, despesas com cartão de crédito, supermercado, várias coisas que não abatem ali diretamente do imposto de renda. Então, a gente não faz essa declaração, porém, é aí que tem que tomar cuidado e eu vou explicar para vocês um pouco mais para frente. E finalizando, nós temos o patrimônio final, que é quando você declara lá a sua posição de bens e direitos. Então, a Receita Federal basicamente sabe como você começou o ano, como você movimentou as suas contas no ano e como você finalizou o ano, e é justamente nessa conta que está o perigo. Então, eu vou usar alguns exemplos aqui, a gente vai digitando, e eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona na prática. Nesse primeiro exemplo, eu estou citando aqui uma pessoa que tinha um saldo inicial de R$100 mil, ela não teve renda ao longo do ano, então ela não declarou nenhum tipo de rendimento, ela não teve nenhuma despesa declarada, e dessas despesas a gente está falando de médico, plano de saúde, essas despesas que são dedutíveis, então ela também não declarou nenhum tipo de despesa. Porém, ela gastou R$50 mil em cartão de crédito. Então, teoricamente, se você for analisar a conta exatamente como deve ser, ela começou com 100 mil, gastou 50 mil de cartão de crédito, então ela teria que ter um patrimônio no final do ano de R$50 mil, ou seja, 100 menos 50 e 50. E aí ela vai lá e declara que ela começou com 100 e que ela terminou com 100. A Receita Federal pode falar o seguinte: olha, mas quanto que você gastou para viver? Nós temos aqui que você teve R$50 mil de custo ali de faturas de cartão de crédito, de dívidas com cartão de crédito, e ela pode solicitar mais explicações. Então você teria que ir lá e explicar que na realidade você teve R$50 mil de rendimentos e você gastou esses R$50 mil de rendimentos, e daí ela vai querer tributar os seus rendimentos. Isso pode parecer um pequeno detalhe aqui, talvez uma forma muito exigente de fazer esse cálculo. Mas hoje em dia existem muitas pessoas que estão entrando ali naquela questão de milhas e você passa o cartão por outras pessoas e esses 50 mil eles podem facilmente chegar a R$500 mil e a pessoa está fazendo esse processo sem saber que no final do ano, quando ela for fazer a declaração de imposto de renda, ela não tem ali como absorver esse valor. E a Receita Federal pode sim
solicitar mais informações, então tem que tomar muito cuidado. Então eu criei aqui essa aba custo de vida, em que você pode colocar aqui nos campos em amarelo os dados que você está aí lançando na sua declaração, ou caso você já tenha processado, você pode também colocar e analisar qual foi exatamente o seu custo de vida e quanto você teria disponível para esse custo de vida. Vamos simular aqui alguma outra situação. Vamos colocar aqui, por exemplo, em bens e direitos, R$ 150 mil, um saldo inicial. Aqui você pode colocar se você tem dívidas, então, por exemplo, você tem um financiamento de um veículo, você pode colocar aqui R$ 30 mil, então ele já entende que o seu patrimônio vai ser 150 menos 30. Depois disso, rendimentos, a gente pode colocar que tivemos aqui rendimentos de pessoa jurídica no valor de 40 mil, por exemplo, e a gente pode colocar aqui também que você teve rendimentos isentos e não tributáveis de algumas operações que você fez na Bolsa de Valores, de R$ 2.500, por exemplo. Também podemos colocar aqui em rendimento recebido de pessoa física, podemos colocar aqui 5 mil, às vezes você fez alguma coisa, e aqui você tem um valor total de rendimentos de 47.500. Se você opta pela declaração simplificada, esses valores aqui são zero. Porém, todos esses pagamentos que você teve, eles estão sendo declarados, seja por meio de uma empresa que recebeu esses valores, seja por meio de uma outra pessoa, o médico está declarando. Então, essas informações elas estão sendo cruzadas. Então, mesmo que você não lance efetivamente no seu imposto de renda, é importante que você controle elas aqui nessa aba do lado. Vamos tirar aqui esses gastos de 500 mil de cartão de crédito, colocar zero. Vamos entrar aqui em aluguel com 20, colocar aqui 20 mil. Plano de saúde, podemos colocar aqui 10 mil, por exemplo. E vamos colocar aqui em cartão de crédito 15 mil. Depois podemos colocar aqui com água 1.500. 1.500 é muita coisa. 600. Internet, celular, podemos colocar aqui mais uns 500. E aí nós temos aqui um total de despesas não declaradas, que seria o custo de vida. Depois disso, temos aqui a situação final, que seria quanto que você declarou lá no imposto de renda. Se você tiver com dúvida de onde obter essas informações, é bem simples. Você vai entrar aqui em bens e direitos, e nessa aba aqui você tem a situação inicial e a situação final. Eu estou pegando aqui um exemplo, isso aqui eu já usei aqui esse modelo em algum outro vídeo, então nós temos aqui de exemplo situação inicial, situação final, e a parte também de rendimentos, vocês podem colocar aqui em resumo da declaração, e vocês podem colocar aqui cálculo do imposto. Então aqui vai ter a base de cálculo, rendimentos tributáveis e deduções, está aqui. Então você pode pegar os valores a partir desses campos e inserir aqui dentro, então fica bem fácil. Depois, em bens e direitos, podemos colocar aqui, por exemplo, que você declarou que você tinha 160 mil. Então, ele está dizendo o seguinte, o custo de vida é alto demais do que o disponível. E aqui é aquela notificação que você precisa estar atento. Quando você envia uma declaração que tem esse tipo de risco, vale a pena você voltar a ela e reavaliar a disposição ali de bens e direitos, porque pode ser que tenha alguma coisa que você possa ajustar, você tira ali da sua declaração, por exemplo, se você tiver dinheiro em seu poder ou alguma coisa nesse sentido, você pode tirar da declaração para que ela fique exatamente proporcional aos seus rendimentos. Isso daqui você vai estar fazendo e vai estar reduzindo ali os seus riscos. Então, numa situação inicial que você tinha 120 mil, você teoricamente quitou a dívida dos 30 mil, porém você recebeu 47.500 e disponível para custo de vida sobrou 7.500. Então, se você teve tudo isso daqui de despesa não declarada, você precisa reavaliar da onde que teve a entrada desse dinheiro. E pode ser também que no seu exemplo seja simplesmente uma informação esquecida. Se eu entrar em dívidas de ônus reais e colocar aqui 30 mil, por exemplo, aí nós já temos uma situação diferente. Porque eu estou dizendo para a Receita Federal que eu sigo devendo os 30 mil, ou seja, eu não quitei esses 30 mil, então eu tive 37.500 disponível para custo de vida. E aqui continua dizendo que o custo de vida é mais alto do que o disponível. Você teria que, então, localizar esses rendimentos para poder declarar esses rendimentos, pode ser que seja aqui 25 mil, por exemplo, e você acabou não declarando esses rendimentos. E daí, quando você declara esses rendimentos acima dos seus gastos, você diminui o seu risco e você está com a sua declaração
dentro do conforme. Então é muito importante você avaliar essa matemática por trás da sua declaração para ter certeza que o seu patrimônio final é compatível com os seus rendimentos e com o seu patrimônio inicial. E daí, dessa forma, você não corre o risco da Receita Federal solicitar mais informações a respeito da sua declaração. Bom, eu vou deixar essa planilha disponível aqui no anexo, aqui no link aqui na descrição. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem aqui um like, deixem nos comentários ali se vocês ficaram com alguma dúvida. E se vocês acharem que vale a pena, por favor, compartilha, que vai ajudar bastante o canal. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.